Queridos, quando a Bíblia Sagrada nos fala de Jairo, quando é narrado esta história, a qual aconteceu nos dias de Jesus, a Bíblia Sagrada está falando nada mais, nada menos do que de um dos principais da sinagoga. Está falando de um grande líder que estava em Israel. Jairo era um homem que, no patamar da sua vida, já havia alcançado níveis superior do que muitos outros. E o que é interessante é que mesmo Jairo, crescendo, vamos dizer que na sua carreira secular, chega um momento que lhe acontece algo, e esse algo vai tocar no mais profundo do seu coração. Conforme a Bíblia Sagrada nos relata, conforme está escrito, Jairo se depara com uma situação nada favorável, nada agradável. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele percebe que a sua filha se encontra enferma, uma menina que no auge da sua idade, com 12 anos, a palavra do Senhor nos diz que ela está enferma, e Jairo agora, ele deixa o seu cargo, seu poder, ele deixa a sua autoridade, ele deixa a parte ao lado e ele vai em busca de Jesus. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? É porque mesmo nós, alcançando níveis superior que a outros, que a muitos, existem coisas que nosso diploma não faz, existem coisas que nosso dinheiro não faz, existem coisas que ninguém faz, existem coisas que só Jesus faz, existem coisas que só Deus faz. E quando as pessoas de nível superior, pessoas da alta, pessoas renomadas, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas ricas, se deparam com uma situação dessa, elas têm que confessar que Jesus é Senhor e que Ele está sobre o controle e administração de todas as coisas. Pois Jairo sabia que mesmo ele sendo homem da alta, mesmo ele sendo um dos principais da sinagoga, somente Jesus podia fazer o milagre que a sua filha necessitava. Pois nem sempre o dinheiro é saúde, nem sempre o remédio é a cura, nem sempre o melhor médico pode resolver seu problema, nem sempre. Existem pessoas, eu vi no início da pandemia, onde o gerente de um grande banco, um banco internacional, pois este veio a óbito, vítima da Covid-19, e a sua filha fez a seguinte publicação: meu pai, com tanto dinheiro, morreu precisando daquilo que é de graça, que é a respiração. A sua respiração, o seu ar, não pôde ser acudido ou resolvido por causa da sua fortuna. Existe coisa, queridos, que só Jesus pode fazer. Existem coisas na nossa vida que só Jesus pode operar, só Jesus pode mudar, só Jesus pode transformar a situação. Jairo, um homem rico, um homem com muitos bens, com muito dinheiro, está diante de uma situação que seu dinheiro não pode resolver. O respeito que as outras pessoas tinham a ele não podia resolver. Era uma autoridade, mas não podia proporcionar a cura para a sua filha. Só que Jairo, ele reconhece que Jesus podia curar sua filha. E a palavra do Senhor nos diz que Jairo, ele sai e ele vai
ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E quando Jairo ele se aproxima de Jesus, nos diz a palavra, e eu já tenho falado aqui em outras ministrações, sobre a razão a qual a multidão cercava Jesus. Porque aquela multidão seguia Jesus, por causa dos milagres, por causa dos prodígios, das maravilhas. E não foi diferente nesse dia qual Jairo saiu para ter com o Senhor. E quando Jairo ele está diante do Senhor Jesus, ele olha para o Senhor e fala: mestre, rogo-te, ou seja, eu imploro a ti que venhas até a minha casa, pois a minha filha está moribunda, ou seja, a minha filha encontra-se doente, encontra-se enferma, e eu rogo ao Senhor que vá até a minha casa, impõe as suas mãos sobre ela e ore, para que ela venha ficar sã. Queridos, Jesus ele deixa o que ele estava fazendo naquele momento e ele vai em busca de fazer o milagre na casa de Jairo. E o que é interessante, porque na trajetória, nos diz a palavra do Senhor, que ele encontra-se com uma mulher que também há 12 anos havia um fluxo de sangue. Agora veja que interessante, que esta mulher, há 12 anos ela sangrava, e a palavra do Senhor nos diz, que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela já tinha gastado todos os seus bens, era uma mulher impura, porque nós sabemos que a mulher, naqueles dias, onde ela sangrava, por muitos dias, mesmo ela sangrando nos seus dias, nos dias das mulheres, era considerada impura. Então era uma mulher discriminada pela sociedade. Ela já havia recorrido os melhores médicos, os melhores doutores, mas não havia resolvido o seu problema. E nos diz a palavra que mesmo Jesus ele estando apertado pela multidão, aquela mulher ela encontra espaço e ela não perde a oportunidade, ela se lança e usando a sua fé, ela toca na orla das vestes de Jesus e Jesus para de imediato e ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E a palavra do Senhor nos diz que um dos discípulos, um dos apóstolos fala: mestre, olha ao nosso redor, pois são muitos os que o cercam. E se são muitos os que o cercam, como saberemos que ele tocou? E Jesus olha para ele e fala: eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, quem tocou em Jesus, não tocou um toque qualquer, esbarrou em Jesus, ou tocou nele por tocar porque queria pegar nele, não, alguém tocou em Jesus porque estava há 12 anos impura, discriminada, não tinha mais solução para o seu problema, e ela resolve em um ato de fé, lançar sobre o Senhor, e tocou sobre as orlas das suas vestes. Amados, eu não sei como você está nesta noite, eu não sei a situação que você encontra. Talvez você está como aquela mulher, sem esperança, sem motivação, sem motivo, sem razão. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que tem fé tem tudo. Use a sua fé. Faça como aquela mulher, lance a sua última esperança no Senhor Jesus. Porque o milagre que você precisa está nele. Muitas portas podem ter fechado na sua cara. Talvez o médico olhou para você e diz: olha, não tem mais jeito para o seu problema, não tem mais jeito. Nesta noite eu convido você a lançar sobre Jesus.
Nesta noite eu convido você a pegar a sua fé e lançá-la em Jesus, porque dele pode sair a solução para o teu problema. Creia nesta palavra, irmãos. Jesus, ele sente que dele sai virtude. Agora sabe por que saiu virtude, saiu o poder de Jesus? Porque aquela mulher tocou nele com fé. Ela falou: se eu tocar somente na orla das vestes dele, eu sei que eu ficarei curada. Meu amado e minha amada, o pouco que tu deseja de Jesus, usando a sua fé, é suficiente para o milagre acontecer na sua vida. Aí Jesus vai e fala para o seu discípulo: olha, eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtude. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: eu solucionei o problema de alguém. Queridos, naquele momento quando Jesus fala quem me tocou, não é que Jesus não sabia. Jesus queria demonstrar para a multidão, Jesus queria demonstrar para os seus discípulos que a fé de alguém pode mudar o quadro, a vida, a situação. Naquele momento Jesus poderia ter continuado a sua caminhada para a casa de Jairo, mas Jesus faz questão de parar e relatar o que havia lhe acontecido. Então Jesus, diante da situação, aquela mulher olha para ele e fala: Senhor, eu lhe toquei. Ela poderia ser apedrejada, sabe por quê? Porque ela era uma mulher impura. E ela não poderia tocar em um homem. Na verdade, ela não poderia tocar em ninguém. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ela se lança ao Senhor e quando ela toca nas orlas das vestes do Senhor, ela ficou curada de imediato. Ela ficou curada na hora. Sabe por quê? Porque ela tocou em Jesus com fé. Seja ousado diante de Jesus. Não deixe a vergonha, a timidez, a pouca fé te distanciar da sua bênção. Use nesta noite a fé que Deus te deu e toque em Jesus para receber dele o milagre que você precisa. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: olha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. E então Jesus continua caminhando. Mas o que é interessante, que quando ocorre essa situação da mulher do fluxo de sangue, chega alguns mensageiros vindo da casa de Jairo e fala para ele assim: olha, não perturbes mais o mestre, porque a sua filha, aqui no versículo 35, e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E então, meus amados, Jesus, tendo ouvido essas palavras, diz a Jairo: não temas, crê somente. Você acha que Jairo iria agora duvidar do que Jesus podia fazer? Vendo uma mulher que há 12 anos buscava pela cura do seu sangramento, e Jairo presencia aquele milagre. Você acha que Jairo iria agora se abalar diante daquilo? Jamais. Ele já queria antes, imagina agora. E então eles continuam caminhando para a casa de Jairo. E quando, queridos, eu quero enfatizar algo aqui, porque sempre no meio da sua trajetória vai aparecer alguém para fazer você ter dúvidas, sempre vai aparecer um engraçadinho para dizer para você: não busque Jesus, Jesus não cura ninguém, Jesus não salva ninguém, Jesus não liberta ninguém, esse negócio de Jesus aí, queridos, está fraquinho, não tem jeito não. Sempre vai ter alguém vindo da parte do maligno para colocar dúvida no seu coração. Mas nessa noite eu te aconselho, fique com a palavra que Jesus disse: crê somente. Crê somente. Não deixe que alguém fraco, alguém
despido de autoridade espiritual, coloque uma palavra dessa no seu coração. Não deixe. Olha, Jesus instrui crer somente, porque aquele que crê verás a glória de Deus. Aquele que crê contemplarás os milagres dos céus. Aquele que crê verás proeza da parte de Jesus. E eles continuam caminhando. E quando eles chegam na casa de Jairo, diz a palavra que ali havia um alvoroço, pessoas chorando, pessoas lamentando, pessoas que estavam, os familiares desesperados. Não era para ser diferente, né, irmãos? Afinal a menina havia morrido. Mas Jesus, quando chega, ele olha para aquele povo chorando, desesperado. Ele olha para as carpideiras. Carpideiras era quem? Pessoas contratadas para chorar em velórios naqueles dias, para prantear, para fazer luto. Jesus olha para aquele povo e fala assim: olha, pare de chorar, pare com esse negócio de choro aí, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. O povo, em vez de crer, o povo começa a rir, começa a zombar de Jesus. Como assim? A menina está morta e vem esse homem dizer que a menina está dormindo? Meus queridos, quem não conhece Jesus nunca vai acreditar em milagre. Quem não conhece Jesus nunca vai acreditar em libertação. Quem não conhece Jesus nunca vai acreditar na manifestação sobrenatural. Mas aqueles que creem, mesmo diante dessas afrontas, mesmo diante desses confrontos, permanece de pé, com a sua fé intacta, porque a razão da nossa fé não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas creem, mas é a palavra. Nós temos que estarmos assegurados na palavra, nós temos que estar com a nossa fé fincada em Cristo, em Jesus. Tem momentos que nós temos que fazer a vista grossa. Tem momentos que pessoas estão olhando para nós e estão falando assim: você está doido, isso não vai acontecer. Mas você continua assim, ó, marchando. Você continua caminhando. Você tem um hino da harpa cristã que diz assim, ó: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. No barco que Jesus está não afunda. No barco que Jesus está não tem tempestade que lança ele para as profundezas do mar. Pode vir tempestade, pode vir disse-me-disse, pode levantar pessoas para te desanimar, mas você está triunfando, você está caminhando. As pessoas estão zombando de você, está dizendo que você é um doido, está dizendo que você é um desnorteado, mas você está caminhando. Sabe por quê? Porque a razão da sua fé é Jesus, a razão da sua crença é Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai estar dizendo: ele pode operar um milagre, ele pode fazer as coisas fluir, porque ele é Deus, porque ele é fiel, porque ele é Cordeiro, porque ele me ama. Jesus é a razão da nossa fé. E aquele povo olha para ele e diz assim: olha, que negócio é esse? Esse homem é doido. Esse homem é quem? Esse homem, ele não sabe nem o que ele está falando. Nunca, queridos, as pessoas vão entender, vão compreender as coisas que vêm do alto. Nunca, jamais alguém vai olhar para você se ela não tiver uma fé convicta, e ela vai assim dizer: vai em frente, vai lá. Ela vai zombar. Quantas afrontas eu não tenho tido, irmãos? Quantas pessoas não têm dito para mim que eu sou um doido, já me chamaram de besta por eu pregar a palavra, por eu crer em milagre, por eu crer em Cristo, por eu estar com a minha fé firmada em Cristo. Eu posso contemplar, meus amados, o que Cristo há de fazer ainda na minha vida, na sua vida. O que Cristo há de fazer, sabe por quê? Porque a razão da minha fé não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas creem. A razão da minha fé é Jesus. Eu creio porque Jesus está comigo. Eu creio porque Jesus está comigo. E se Ele me fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir.
Jesus está na casa. Eita glória! Eu imagino Jairo naquele momento olhando para todos chorando, e ele olhando para Jesus. Jairo agora tinha que fazer duas escolhas: ou ele caía no pranto, ou ele caía no desespero, ou ele dizia: Senhor, chegou tarde, Jesus não tem mais jeito, ou ele continuava triunfando. Pessoas estavam chorando, e Jairo chegava com Jesus dizendo: olha, a menina está morta, mas o dono do milagre está comigo. A menina faleceu, mas o dono da vida está aqui. Jairo escolhe acreditar. Aleluia! Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Jesus chama 3 dos seus discípulos. E quando Jesus chama 3 dos seus discípulos, nos diz a palavra que os discípulos de maior comunhão com o Senhor, de maior intimidade, Pedro, Tiago e João. Jesus sempre, meus irmãos, quando era algo muito íntimo, quando era algo assim, muito reservado, Jesus chamava aqueles 3. Aleluia! E Jesus sobe para o quarto com Pedro, Tiago e João. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele sobe, ele toma a menina pela mão e ele diz: Talitá cumi, que quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E Jesus disse expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia, Jesus! Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe por que aquelas pessoas ficaram assombradas? Porque elas não criam em milagre. Elas não criam que Jesus poderia ressuscitar aquela menina. Aquelas pessoas não criam que Cristo tinha poder suficiente bastante para resolver a situação daquela menina. Mas Jesus entra naquela casa, Jesus pega ela pela mão e Jesus apenas ressuscita ela. Aquelas pessoas que duvidavam, elas tiveram que contemplar o milagre que Jesus fizera. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve nesta noite, eu quero te dar um recado. Aqueles que tentaram te parar, aqueles que tentaram implantar dúvida no teu coração, aqueles que tentaram te desviar do propósito, aqueles que tentaram tirar você, meus queridos, aqueles que tentaram tirar você do milagre que Jesus estava para operar, eles terão que ver o que Cristo há de fazer na sua vida. Não temas, creia somente nesta noite, porque se Cristo contigo vai, você irá. Você não pode se deixar levar por ventos contrários. Você não pode se deixar levar por causa que alguém tentou desanimar a sua fé. Você não pode se deixar levar porque alguém fez você parar no meio do caminho. Hoje é noite de você levantar novamente. Continue caminhando, continue avante, porque Cristo está contigo, Cristo está nessa peleja. Nosso Jesus é o mesmo. Nosso Jesus cura, nosso Jesus liberta, nosso Jesus purifica, nosso Jesus transforma, nosso Jesus batiza, nosso Jesus voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Esse Jesus quer mudar a sua vida nesta noite. Ele deseja te salvar nesta noite. Escute, quando Jesus operava um milagre, quase sempre alguém, ou todas as vezes alguém se rendiam e se lançavam aos seus pés. Eu quero dar uma notícia para você que me ouve. Quero dar uma notícia. Tem alguém te observando. Tem alguém te olhando. Tem sempre alguém olhando para ver o que isso aí vai dar. Continue avançando, porque o milagre que Jesus tem para fazer na sua vida vai salvar mais alguém.
Mas alguém que está olhando para a situação que você está passando, está dizendo: eu quero ver aonde isso vai chegar, eu quero ver o que vai dar isso, eu quero ver. E quando Jesus operar, muitos se renderão aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque o propósito de Jesus em operar milagre é salvação. É salvação, meus irmãos. O propósito de Jesus salvar alguém é salvação. Deixa Jesus cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, porque não somente você vai receber bênçãos, mas alguém que está te observando também vai receber a salvação, porque eles vão olhar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena contemplar esse milagre, porque hoje a minha alma regozija da salvação desse Jesus que opera milagre. Continue avançando. Olha para dentro da sua casa e aponta para o problema. Nessa noite eu convido você a ter saudade e diz para ele assim: ó, o meu Jesus vai te resolver. Olha para a enfermidade, fala agora com convicção, fala com fé nessa noite: você vai sair do meu corpo, porque Jesus vai te expulsar. Nosso Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Nosso Jesus tem poder para poder libertar o oprimido. Nosso Jesus tem poder para libertar, arrancar pessoas das drogas. Nosso Jesus tem poder para fazer reconciliação dentro do seu lar. Nosso Jesus tem poder para levantar pessoas da cadeira de roda. Nosso Jesus continua tendo poder, até se preciso for, voltar alguém da morte, da vida novamente para quem havia partido. Nosso Jesus pode ressuscitar, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle, Ele está no governo, e Ele nessa noite deseja mudar a sua vida, deseja mudar a sua história, deseja operar o milagre que você tanto precisa. Somente creia nele, porque Ele pode mudar a sua vida. Aleluia! Eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja receber uma oração, eu convido você aqui nesta noite. Talvez você que ouviu essa mensagem, eu não sei onde você está e nem sei como você se encontra, mas uma coisa eu sei: nosso Jesus, Ele deseja mudar a sua situação. Vem aqui que eu quero orar por você nessa noite. Se tem alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, vem aqui porque eu quero orar por você nesta noite. Se tem alguém que deseja reconciliar, por algum motivo você abandonou os caminhos do Senhor e você deseja voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui nesta noite porque eu quero orar por você. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, fique de pé. Oh, aleluia.